Galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Alice, Angeline, Arthur, Daniela, Eduardo, Emanuele, Gabriel Moraes, Giovana Maria, Leonardo, Lorbânia, Vinícius e quem entrou por último agora? Apenas. Galerinha, sejam todos, Ana Clara, bom dia também. Galerinha, sejam todos bem-vindos. Nessa aula de hoje eu vou dar a sequência, né, de resoluções de exercícios que a gente começou lá na quarta-feira, da lista de exercícios que eu passei com data de entrega. Eu acho que essa de probabilidade, a data dela de entrega é dia 13 agora dessa semana. E a lista de exercício de juros simples e composto foi para, acho que a última sexta-feira, né, dia 7, se eu não me engano. Então, nós vamos continuar aqui resolvendo esses exercícios. E eu estou falando aqui, eu nem sei se vocês estão me ouvindo direitinho. Tá dando para ouvir tranquilo? Tá dando para ver a tela aqui que eu estou apresentando? Vocês poderiam me dizer se está tudo certo? Conseguem me ouvir? Dá para ouvir sim. Dá para ouvir? Não, beleza, perfeito, porque a gente já teve algumas falhas, né, em relação ao meu áudio, né? Então, beleza, vamos continuar aí. Veja bem, eu resolvi, né, na última aula até o exercício 4, hoje eu vou resolver do 5 e tentar finalizar lá no exercício 9. Vamos ver se a gente consegue terminar esses exercícios hoje. Então, olha só, nesse primeiro exercício, nesse quinto exercício, ele diz o seguinte, ó, em um bingo beneficente, as bolinhas são numeradas de 1 a 75. Aí ele fala, expresse na forma percentual a probabilidade de as duas primeiras bolinhas sorteadas, sem reposição, apresentarem número par. Então, sabemos aí que temos, no caso, aí 75 bolinhas que podem ser sorteadas. Pode ser sorteada A1, A2, A3, A4 e daí por diante. Mas veja bem, ele quer, no caso aí, que seja sorteada, no caso aí, metade, no caso das bolinhas, né? Porque, olha só, de 1 a 75, metade das bolinhas vão ser par e metade das bolinhas, no caso, vai ser ímpar, certo? Então, se eu parar um pouco para analisar, deixa eu aumentar aqui a espessura da minha caneta, que está muito... Tá fina. Então, se eu for analisar aqui, ó, for contar bolinha 1, bolinha 2, bolinha 3, bolinha 4, e eu ir contando até chegar, no caso, na bolinha 75, eu vou observar o seguinte, que existe, no caso aí, ó, 37, no caso, bolinhas pares, certo? Existe 37 bolinhas pares, e também existe, no caso, 37 bolinhas, no caso, ímpar. Beleza? Tem esse tanto de bolinha, porque sempre vai ser uma a menos aqui, ó. Então, de 1 a 75, certo? De 1 a 75, no caso, metade vai ser, no caso, par, metade vai ser, no caso, ímpar. Beleza? Então, vai ser metade par, metade ímpar. Então, olha só, os meus resultados favoráveis, no caso, vai ser, no caso, as bolinhas pares. Então, eu tenho 37 resultados, no caso, favoráveis. Vou escrever assim, ó, favoráveis. Certo? 37 resultados favoráveis. E quais são os resultados possíveis? Resultados possíveis, no caso, eu vou ter 75. No caso, resultados possíveis, porque os resultados possíveis podem cair tanto aquilo que eu queira que caia, quanto aquilo que eu não queira, no caso, que são as bolinhas ímpares. Então, aqui eu vou reescrever aqui, ó, resultados possíveis. Beleza? Resultados possíveis aí. Então, a probabilidade, ela vai ser calculada da seguinte maneira. Então, a probabilidade, no caso, eu vou colocar assim, ó, de cair uma bolinha par
E aí ele quer que caia, no caso aí, ó, duas bolinhas pares em seguida. Então, a primeira chance que eu tenho é de quê? De 37 em quanto? Em 75. 37 em 75. Então, eu tenho 37 chances de cair uma bolinha par em 75 combinações, 75 resultados possíveis. Mas ele diz, ó, expresse na forma percentual a probabilidade das duas primeiras bolinhas e sem reposição. Ele quer que as duas primeiras bolinhas seja sorteada, seja par, e no caso aí sem reposição. Então, para minha primeira chance, eu tenho 37 resultados favoráveis em 75. Quando eu vou, no caso, tentar a segunda chance cair uma bolinha par, não vai ter mais as 37 bolinhas, porque é sem reposição. Então, agora vai ser 36 bolinhas, e como não houve reposição, eu não vou ter mais 75 resultados possíveis, eu vou ter um a menos. Então, aqui eu vou ter 74. Então, aqui, ó, a primeira rodada do bingo. Então, aqui é a minha primeira probabilidade. Então, a minha primeira probabilidade, eu tenho 37 bolinhas pares que podem ser sorteadas em 75 resultados possíveis. Já que na minha segunda chance, como uma bolinha par já foi sorteada, eu vou ter 36 chances, no caso, em 74 bolinhas, porque eu não fiz a reposição. Agora, basta eu multiplicar esse resultado aqui, ó. Vou multiplicar 37 vezes 36, é uma multiplicação aí de fração. Então, quanto eu multiplico 37 vezes 36, dá 1.332, beleza? Dividido, no caso aí, por 75 vezes 74, que dá 5.550. 5.550. Beleza, mas isso daqui até agora não me diz nada. Mas só que ele pede que isso daí seja expresso na sua forma percentual. Então, eu vou pegar esse resultado e multiplicar por 100. Então, eu vou reescrevê-lo aqui, ó. Então, 1.332 dividido, no caso, por 5.550, e agora eu multiplico por 100%. Quando eu faço essa multiplicação por 100%, eu vou conseguir esse resultado na sua forma, no caso aí, de porcentagem. Agora eu vou multiplicar aqui, ó, 1.332 vezes 100, então eu vou multiplicar 1.332 vezes 100, que eu vou encontrar, então é só acrescentar 2 zeros aqui, né, porque é 100, então vai ficar 133.200 dividido por 5.550. Aí esse zero aqui eu posso cortar com esse zero, certo? Agora eu faço a divisão aí desse resultado. Fazendo essa divisão desse resultado aí, ó, aqui vai ser, no caso, 3 zeros aqui, 13.320 dividido por 555. Fazendo essa divisão aí, eu vou encontrar 24%. Então, veja bem, né, dando uma recapitulada aqui no que o problema diz. Ele tem bolinhas aí sorteadas de 1 a 75 nesse bingo. Ele quer que duas bolinhas em sequência seja sorteada e seja pares. E aí eu fiz anotações dos resultados possíveis e fiz o primeiro procedimento, né? Mas a grande sacada é saber, no caso aí, que de 1 a 75, eu tenho, no caso, 34 bolinhas de 1 a 75, né? Eu tenho 34, não, 74. Dividindo por 2, vai ser 37 bolinhas pares e 37 bolinhas ímpares. E aí eu sorteei a primeira, 37 sobre 75, depois sorteei a segunda bolinha. Isso daqui, né, forçando para que meu resultado seja favorável. E aí encontrei esse valor aqui. Mas só que o exercício pede em forma percentual. Aí eu peguei e multipliquei por 100. Depois que eu multipliquei por 100, encontrei todo esse resultado, fiz a divisão. Quando eu fiz a divisão,
eu encontrei o resultado aí de 24%. Belezinha? Deu para entender, galera? Quer que eu repita? Faça de outro jeito aí, tentar fazer. Isso, foi. Acho que foi essa mesmo, não sei. Deu para entender, galera? Deu para acompanhar? E aí? Posso dar sequência aí? Deu para entender aí Alícia, Ana Clara, Angeline, Arthur, os demais da turma aí, Emanuele, Heitor, Leonardo, Giovanas, Guilhermes. Posso seguir? Beleza, Gabriel também. Vou fazer a 7 agora. Então vamos lá. 6. Primeiro eu vou fazer a 6, depois a 7. A 6 ele diz o seguinte, ó. Um baralho comum tem 52 cartas divididas em 4 naipes. Então, é o naipe de ouro, de paus, espadas e copas. Aí ele fala, sorteando-se ao acaso 2 cartas sem reposição. Então, lembrando, quanto a gente não faz a reposição, os resultados possíveis, eles também diminuem, beleza? Então, tem que sempre ter essa noção quanto não existe reposição. E na letra E ele fala qual é a probabilidade de se obterem 2 cartas de paus, né? Então veja bem, o baralho ele tem 54 cartas e essas 54 cartas são redistribuídas em 4 naipes. Então o que eu devo fazer? Ele quer que caia uma carta de paus. Então se eu pegar aqui, ó, 50, então deixa eu escrever aqui letra A. Então, aqui a resolução da letra A. Então, eu vou pegar 52 e dividir por 4 naipes. Então, eu pego 52 e divido para 4 naipes. Então, dividindo por 4, eu sei que vou ter 13 cartas, certo? 13 cartas de cada naipe. Eu vou ter 13 cartas de ouro, eu vou ter 13 cartas de paus, 13 cartas de espadas e 13 cartas de copas. Então, olha só, mas só que 13 cartas, ele é o meu resultado favorável para cair qualquer uma desses 4 naipes, incluindo, no caso, o de paus, certo? Incluindo o de paus. Aí ele fala, qual é a probabilidade de se obterem 2 cartas, no caso aí, de paus? Então, os resultados favoráveis para cair, no caso, para eu retirar, no caso, uma carta aí, com naipe de paus, vai ser 13. Então, eu tenho 13 chances, então eu vou até escrever aqui, ó, a probabilidade de cair uma carta de paus, eu vou colocar aqui, ó, probabilidade de cair uma carta de paus, vai ser o quê? 13. Eu tenho 13 chances, no caso aí, dividido pela quantidade de cartas, certo? Dividido por 52 cartas. Beleza? Mas só que ele quer, né, que saia 2 cartas sem reposição, sorteando-se ao acaso 2 cartas sem reposição. Então, eu sorteei a primeira, eu tenho 13 em 52. Como eu não fiz a reposição, agora eu tenho 12 cartas e em 51 resultados possíveis. Então, esse segundo resultado, ele tem justamente por causa disso, porque não tem a reposição. Então, diminui tanto os meus resultados possíveis, né, de 52 caiu para 51, como os meus resultados, no caso aí, favoráveis. Agora, eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Vou multiplicar aí 13 vezes 12, multiplicando 13 vezes 12 dá 156, dividido aí por 52 vezes 51, que dá 2.652. 2.652. Mas vamos ver, apesar dele não pedir, certo, esse resultado na forma de porcentagem, né, eu vou multiplicar por 100 mesmo assim para que a gente para que conseguimos ter uma visualização melhor desse resultado quando ele é expresso, no caso, na forma de porcentagem. Então, agora eu vou multiplicar, ó, 156 vezes 100. Então, multiplicando 156 vezes 100, é só eu pegar, no caso aqui, esses 2 zeros do 100 e passar por 156. Então, eu nem perco tempo fazendo essa multiplicação. Então, eu escrevo, ó, 156,
certo? Pego os dois zeros e adiciono aqui. E aí fica esse resultado aí, beleza? Agora eu vou dividir isso por 2.652. Fazendo essa divisão aí, certo? Dividindo 15.600 por 2.652, eu vou encontrar aí aproximadamente 5,9%. Então, veja bem, então em 52 cartas, né, sorteando aí ao acaso, sem reposição, duas cartas para que seja duas cartas de paus, eu tenho apenas 5,9% de chance de acontecer no caso que se pede no item A. Professor, Nesse caso, pode arredondar? Eu fiz o arredondamento. O resultado, ele dá aqui, ó, 5,88, no caso, 88, né? E aí vai uma porrada de número. Por que eu arredondei? Vamos lá, eu quero arredondar para um resultado que tem apenas uma casa depois da vírgula. Uma casa depois da vírgula. Mas só que eu tenho todos os restantes de números em seguida. Então, tem uma regra aí nas medidas de dispersões que ele diz o seguinte, ó, de 0, no caso, até 4, né, se o terceiro número aqui, ó, se esse número, que eu vou até colocar uma setinha em cima dele, né? Se esse número, se o meu segundo número aqui depois da vírgula, ele for de 0 até 4, então esse resultado, o arredondamento dele seria 5,8%. Agora, se for, no caso aí, ó, de 5, certo? De 5 até 9, eu vou aumentar um número, no caso, nesse caso. Como esse número aqui, ó, certo? Ele é maior do que 4, então eu tenho que arredondar esse número, no caso, aí para 5,9%. Por quê? Por causa desse último algarismo aqui, ó. Se ele fosse, né, menor ou igual a 4, ficaria 5,8%. Como ele é maior ou igual a 5, eu pulo uma casa, no caso é 5,9. Essa é a regra de arredondamento. Se eu quisesse, no caso, mais casas, por exemplo, porque na minha calculadora deu 5,88, no caso 2, por exemplo. Agora, veja bem, se eu quiser duas casas depois da vírgula, veja bem, esse número bem aqui, ó, que eu estou colocando a seta, ele é menor do que quem? Ele é menor do que 4. Então, o arredondamento aqui ficaria 5,88. Se aqui fosse, por exemplo, um 5, se no lugar do 2 fosse um 5, ficaria 5,89%. Beleza? Então, sempre temos que observar, primeiro, quantas casas queremos depois da vírgula. Eu, por exemplo, escolhi uma casa depois da vírgula, porque era mais do que suficiente, certo? Então, eu escolhi quantas casas depois da vírgula eu queria, e aí, por fim, eu fiz esse procedimento. Agora é a 2, né? Deu para entender? Tranquilo? Agora sim, eu vou eu fiz o apagar arredondamento errado, eu arredondei para 6. para 6, né? Não, melhor não, porque o resultado deu 5,88. Aí o arredondamento fica, na física, eles que trabalham com essa parte de arredondamento, eles chamam de resultado, no caso, grosseiro, né? Porque fica muito fora e dá margem de acertar, beleza? Por isso que tem que seguir essas regras de arredondamento. Principalmente quando está fazendo a fabricação de peças. Quando você está trabalhando, no caso aí, metalúrgica, fazendo fabricação de peças, né? E aí imagina aí que você tem uma peça, sei lá, que é quadrada, e dentro dessa peça você tem que encaixar uma certinho, certo? Encaixar uma certinho. Se a máquina fazer um erro de arredondamento, no caso, ou vai ficar folgada essa peça uma dentro da outra, ou então não vai entrar essas peças. Por isso que as regras de arredondamento têm que ser sempre certinha, beleza? Letra B. Qual é a probabilidade de se obterem duas cartas de mesmo naipe? Duas cartas de mesmo naipe.
Essa letra B, ela no caso aí, ela fica bem parecida, né? Ela fica bem parecida, no caso aí, com a letra A. A única diferença, no caso aí, é que nessa letra B, basta a gente fazer uma multiplicação por 4, né? Porque ele fala, ó, na letra A, ele diz, sorteando-se ao acaso duas cartas sem reposição, qual é a probabilidade de se obterem duas cartas de paus? Aí na letra A ele fala qual é a probabilidade de se obterem duas cartas de mesmo naipe. Então, como é duas cartas de mesmo naipe, eu fazendo a multiplicação, no caso aí, duas cartas de mesmo naipe, né? Então, estou totalizando, no caso, 4 cartas. Então, no caso, sempre eu vou ter 4 naipes, então eu pego e faço a multiplicação, no caso dessa porcentagem aqui, ó, por 4. Então, bastaria, no caso, eu sei que o livro, ele não está pedindo resultado em porcentagem, mas eu vou exigir esse resultado em porcentagem, porque nos exames vestibulares e no PAS, no Enem, é assim que eles pedem, em forma de porcentagem. Então, bastaria eu pegar aqui, ó, os 4 naipes que existem e fazer a multiplicação, no caso, por 5,9%. Então, aí eu vou ter a probabilidade de se obter 2 cartas de mesmo naipe. Então, fazendo essa multiplicação, no caso aí, ó, 4 vezes 5,9, eu vou obter 23,6%, beleza? 23,6%. Mas por que a probabilidade aumentou? Por que a probabilidade, no caso aí, aumentou? A probabilidade aumentou porque ele generalizou, primeiro, o naipe, porque ele não fala de qual naipe que é, certo? E aí, como ele não fala de qual naipe que é, no caso, essa primeira questão, ele quer que seja do naipe, no caso de paus, né? Mas só que na segunda ele generaliza. Então, tanto faz para mim de ouro, de paus, espadas ou copas, certo? Será resultados possíveis. Como eu tenho, no caso, 4 naipes, eu faço essa multiplicação por 4, e aí eu obtenho 23, no caso aí, 23,6% de chance de Professor, cair essa questão. Oi. mas 5,9% não é a probabilidade de sair 2 cartas? Por que multiplica por 4? Sim, de sair 2 cartas, de sair 2 cartas no caso do naipe de paus, 5,9. 5,9. Aí na B ele fala qual é a probabilidade de se obterem 2 cartas de mesmo naipe. Veja bem, essa carta aqui, ó, ela não é do naipe de paus. Então, por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, ouro. Ouro, ele tem quantas chances de cair, no caso, sortear, no caso aí, 2 cartas de ouro? Ele tem 5,9%. E de paus, no caso? De paus foi o que a gente calculou. Essa probabilidade aqui de 5,9, apesar dele estar falando aqui, ó, de paus, se eu tivesse trocado a palavra aqui, paus, sei lá, por ouro, também seria quanto? 5,9. Se eu tivesse trocado esse nome aqui de ouro, no caso, por espada, também daria quanto? 5,9. Se eu tivesse trocado, sei lá, por copas aqui, ó, também daria quanto? 5,9. Todas as probabilidades de saírem 2 cartas em sequência de qualquer naipe que seja, vai ser a mesma. Por quê? Porque só está mudando o nome, não está mudando o jeito de se retirar essas cartas. Então, todas as cartas de qualquer naipe, elas têm 5,9, 5,9, 5,9, 5,9. Então, como qualquer carta dos 4 naipes que existe, elas têm, no caso, 5,9% de ser retirada, basta eu fazer a multiplicação por 4. Quando eu faço a multiplicação por 4, por que 4? Porque pode ser qualquer naipe. E aqui não foi sorteada 2 vezes. Primeiro, no caso aí, ó, eu tendo 13 chances sem reposição, depois 12 chances em 51 sem reposição. Então, para qualquer naipe que eu escolha, sempre o resultado, né, sorteando-se 2 cartas aleatoriamente, sempre o resultado vai ser 5,9. Então, eu fiz a multiplicação por 4, e aí vai ser 23,6, no caso aí, para qualquer naipe.
Então, esse 23,6, ele serve, no caso, para o naipe de ouros, de paus, de espadas, de copas. Se aqui ele estivesse perguntando, ó, qual é a probabilidade de se obter duas cartas do naipe, sei lá, de ouros? Seria quanto? No caso aí, seria também 23,6, seguindo a mesma sequência, né? Confuso, né? Esse exercício um pouco trabalhoso de se fazer e de se pensar, justamente por causa desses resultados favoráveis, né? Que quanto tem quatro... Professor, Oi. vai ter que... Pera aí, para falar, João. Eu te juro, que se você não tivesse explicado, se caísse na prova, eu ia colocar que o resultado da B é igual ao da A, porque eu tava pensando, tá, 2/4 de paus são 5,9, mas ele tá perguntando só duas cartas do mesmo naipe. Também daria 5,9, porque são duas cartas em qualquer das duas perguntas. Mas a diferença aí, ó, mas só que a diferença é que ele faz a generalização, ele generaliza. Então pode ser de qualquer naipe. Quando ele coloca em específico o naipe aqui, no caso de paus, né, nós temos essa probabilidade. Mas a partir do momento que ele generaliza, pode ser de ouro, de paus, espadas e copas. Justamente por esse motivo, a gente faz a multiplicação por 4. Porque, por exemplo, na hora que eu puxo essas cartas, eu não preciso, no caso aqui, certo? Que nem, por exemplo, ó, vamos pensar de um outro modo essa questão? Vamos pensar ela de um outro modo aqui, ó. Olha só. Então, olha só, se fosse uma carta sendo de modo generalizado aqui, quer ver? Deixa eu apagar mais uma vez, vou apagar até essa parte aqui, certo? Para a gente pensar de um outro modo aqui, que eu acredito que vai ficar um pouco mais claro. Por exemplo, eu quero sortear, no caso aí, cartas, sei lá, de qualquer naipe que seja, né? Vou fazer a letra B assim, ó. De qualquer naipe que seja. Né? Então, olha só, eu tenho, no caso aí, né? Eu tenho 13 cartas de cada naipe, certo? 13 cartas de cada naipe. Então, para qualquer naipe, então eu tenho 13 chances em 52, tirando a primeira vez. Eu tenho 13 chances em 52 para qualquer um dos naipes, né? No caso aqui, para um naipe. Isso daqui é para um naipe que eu estou fazendo. Pode ser qualquer um, ouro, paus, espadas ou copas, qualquer naipe. E aí eu vou sortear novamente. E eu quero que caia uma outra carta do mesmo naipe, sem reposição. Então, agora eu não tenho mais 13 resultados. Eu vou ter quanto? 12. Por quê? Porque eu retirei uma carta de um dos naipes. Agora eu quero que saia uma outra carta do mesmo naipe. Então, agora eu não fiz a reposição. Então, de 13 caiu para 12. Agora, olha só, de 52 caiu para 51. No caso, isso daqui é o quê? Um naipe. Eu estou escolhendo um naipe, no caso aqui, ó. Um naipe, certo, qualquer. Agora, se eu pego esse resultado aqui, ó. Se eu pego esse resultado e multiplico ele por 4, e faço a multiplicação dele por 4, agora eu tenho uma chance de cair qualquer naipe, né, de um dos 4, qualquer naipe de um dos 4, certo? Qualquer naipe de um dos 4, no caso, né, qualquer naipe de um dos 4, podendo ser ouro, paus, espadas e copas. Então, apenas esse resultado aqui, ó, no que eu vou colocar aqui entre parênteses, ele seleciona apenas um. Apenas um. Quanto eu multiplico por 4, ele faz a generalização. Por isso que naquela questão eu fiz a multiplicação por 4. Então, aí agora eu faço essa multiplicação normal, né? Que isso daqui, né, vai dar 4 vezes 5,9, porque isso daqui era apenas por naipe, no caso aqui de paus. Beleza? Foi o que a gente fez anteriormente. 5,9%. E aí, quando eu faço essa multiplicação aí, dá 23,6%. 23,6%. Oi? Na hora da prova, vai precisar arredondar o resultado? Não, e no caso, e na hora da prova eu não coloquei questões que exigem o arredondamento, porque o arredondamento nesse capítulo ele não traz sobre o arredondamento. Mas quando você fizer e você verificar, você vai conseguir ver que o resultado
Eu coloquei só números que o resultado dava, por exemplo, que nesse daqui, ó, 4 vezes 5,9. E aí dá uma casa depois da vírgula, não precisa arredondar. Eu não coloquei números que teria que fazer o arredondamento. É que essa parte de arredondamento é bem chatinha. É, bem chato, por isso que eu não coloquei, porque ela exige um conteúdo que é mais à frente, né? Que exige medidas de dispersões. Certo? Será que dá? Já é 8h33, na aula de amanhã eu resolvo a 7, a 8 e a 9, beleza, galerinha? Eu tenho que fazer a chamada. Tentem fazer isso daqui, essas duas questões que eu resolvi, certo? Tentem resolver sozinhos, certo? Sozinho, e lendo e relendo e pensando várias possibilidades, que talvez fique mais claro. Essa parte, galera, não se aprende vendo, se aprende fazendo e errando. E tem muitos detalhes essa parte de probabilidade, né? Então, pode acontecer muitos erros. E amanhã eu resolvo a 7, a 8 e a 9. E a 9, né? Tem a 9 tá aqui. Amanhã eu resolvo a 7, a 8 e a 9, beleza? Deixa eu parar aqui essa apresentação, beleza? E deixa eu interromper essa